Olá, meu nome é Vinícius Metzger, eu sou capelão do Colégio Adventista de Americana e esse é um projeto feito pela APAC, onde a gente apresenta a lição para vocês. E eu não estou sozinho, eu estou aqui com o professor Alessandro Giacomini. Professor, fala pra gente aí qual é a sua escola, sua unidade. Atualmente eu estou no Colégio Adventista do Castelo, próximo da Associação Paulista Central, e é um prazer estar com o pastor Vinícius aqui, também com você que está nos assistindo aqui, para estudarmos a Palavra de Deus. E que bom que você está acompanhando aí a lição da Escola Sabatina, a lição 7, que é adoração no contexto da educação. É muito importante a gente entender isso, né, professor? A gente já trabalhou um tempo junto e a gente acaba vendo isso aqui no nosso dia a dia, né? A adoração, ela não é só em um exato momento, mas a gente acaba aprendendo como adorar a Deus. E tem um texto aqui, que é o texto de memorizar, que me chamou muita atenção, que diz assim: tributai ao Senhor devido o seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu achei bem interessante esse texto porque ele faz a gente refletir realmente na santidade de Deus. E aqui o autor coloca beleza da santidade. Esse texto, na verdade, ele nos eleva ao conceito de adoração para outro patamar. Porque a gente pensa em adoração normalmente como uma coisa que a gente está como se a gente estivesse fazendo um favor para Deus. Sim. A gente está prestando algo para a gente. E aqui está dizendo que a gente tem que tributar a Ele aquilo que é devido ao nome dele, né? E por que é devido ao nome dele? Simplesmente porque ele é o Criador, foi Ele que nos fez. Assim como o Criador de uma obra, um pintor de um quadro, né, um autor de um livro, ele tem direitos autorais, Deus tem direitos autorais sobre nós. Então nós devemos tributar glória, devemos dar a Ele adoração. Verdade, já que Ele é o nosso Criador, cerne do né? processo. Muito interessante, professor, a forma como você trouxe aí pra gente pensar, e muito legal entender isso mesmo, né? Se Deus é nosso Criador e se todas as coisas vêm dele para nós, a gente na verdade a gente tá devolvendo aquilo que a gente já ganhou dele. Porque nada nesse mundo não provém de Deus, né? E se tudo provém dele, quando a gente tributa, a gente simplesmente está reconhecendo, sendo grato, né? E muitas pessoas têm medo, às vezes, de falar que adorar a Deus também é devolver os dízimos, entregar ofertas. A lição de sábado, ela traz algo bem interessante. Ela diz assim: a adoração faz parte da natureza humana. Parece que Deus criou alguma coisa na gente. O que você entende um pouquinho disso aí, professor, para falar pra gente? Eu creio que aqui está a chave que linka a adoração com a educação. Aos olhos seculares não teria ligação nenhuma a adoração com educação. Mas nós que cremos, né, no poder de Deus, poder do Criador, Deus nos criou com um propósito. E quando a gente vai no Gênesis, a gente vê o propósito de Deus a nos criar, que é o propósito dos relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e com as coisas criadas. E o relacionamento com Deus, a Bíblia o define na forma de adoração. Então, na verdade, é o nosso propósito maior. É por isso que tem tudo a ver, né? Educação com adoração, porque está na nossa gênese, na maneira como Deus nos criou. Sim. E é importante aí a gente entender, por isso a cosmovisão nossa faz total diferença na adoração. E a educação ensina a gente a saber quem a gente é, de onde a gente veio e para onde a gente vai, né? Aquelas 3 perguntas básicas, né? E eu acabei vendo aqui também, portanto, então, visto a adoração é central a experiência cristã. A gente tem que entender que o centro dessa adoração tem que ter esse relacionamento direto com Deus, né? Adão e Eva tinham aquilo de poder ver. A gente está meio que virtual, né? A gente não consegue presenciar assim, face a face, né? Aquela coisa física. Mas como é interessante, como a lição traz para a gente pensar de que todos nós temos que ter em mente que a gente adora ou a Deus ou alguma coisa. Eu gostei da definição que a lição propôs. O que mais amamos, aquilo em que mais concentramos nossa atenção e pelo que vivemos, é o que adoramos. Muitas pessoas pensam que a adoração é um movimento religioso, tem a ver com louvor, com prestar culto. Mas a adoração envolve muito mais do que isso. Envolve alguma coisa que nos dá propósito, aquilo que a gente serve. Sim. E nesse contexto, a gente pode imaginar tantas coisas da vida como tomando nossa adoração. Se a gente não colocar nossa adoração em Deus, alguma coisa, a gente vai adorar mesmo que inconscientemente. Verdade. E impressionante, né? Que isso faz real sentido pra gente quando a gente consegue enxergar de que adoração não é um tempo. Eu adoro Deus lá, por exemplo, vou lá, 3 horas adorei Deus. Eu tô livre a semana inteira de adorar Deus. Às vezes as pessoas não entendem isso. Adoração é muito mais, né? Pelo que a gente vê aqui pela lição, é aquilo que você gasta tempo diário, né? A adoração é, eu acordei, eu tô adorando Deus.
O pássaro, né, é um grande exemplo pra gente, né? Eles não plantam, não colhem, Deus dá alimento para eles, mas eles sempre estão agradecendo. Eles estão cantando, dizendo glória a Deus, eles estão vivendo ali a bênção, né, que eles recebem todos os dias. É muito interessante essa parte aqui de Daniel 3, né, onde Daniel e seus amigos acabam tendo que passar por um momento bem tenso ali, onde muitas vezes a gente acha que adorar a Deus a gente não vai perder alguma coisa. E tem aí muitos irmãos, amigos que acabam seguindo a Deus e acabam perdendo o emprego e alguns benefícios. O que você acha mesmo? Será que a gente acaba arriscando a vida ou até mesmo alguns benefícios para adorar a Deus? Essa história emblemática de Daniel, ela nos mostra que a obediência está no contexto da adoração. Mesmo que nos leve à morte. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, sim, diz a Bíblia. Né? E aquilo que eles passaram ali com respeito à obediência aos mandamentos de Deus, a gente sabe pelo Apocalipse que vai se refletir no final dos tempos agora. A adoração com a lei de Deus no centro dela. Isso, né? mesmo, perfeito. E é isso, inclusive, que a gente vê os profetas sempre falando, os pais ensinando aos filhos, às próximas gerações, o contexto da obediência na adoração, os mandamentos de Deus, a aliança, a importância de guardar os mandamentos de Deus. O foco sempre é esse, é isso que está no centro do conflito. Muito bom, muito bom. E é interessante, né, que agora Deus deixa uma coisa clara, que a gente adora Deus em espírito e em verdade. Não adianta a gente querer adorar a Deus se a gente realmente não gosta de Deus, não gasta tempo com Deus, né? E aí você acaba agora enxergando que a adoração vai além de simplesmente dizer que adora. Você vive adorando a Deus. E essa adoração, ela reflete na gente. E é engraçado, porque algumas coisas a gente acaba querendo ter de Deus, né? E a beleza da santidade é isso. A gente acaba admirando em Deus algo que a gente não tem. A santidade a gente não tem, a gente vai ganhando, parece que porções pequenas, né? E vai se desenvolvendo, e a gente sabe que essa beleza da santidade a gente só vai ter quando Jesus voltar e a gente for transformado. Mas aqui, fica uma pergunta, dentro da beleza da santidade, você até mencionou Crônicas, né? O que te chamou a atenção aí nessa parte? 1 Crônicas, né? Ela, de capítulo 16, inclusive onde está o verso para memorizar, verso 29, nos mostra um exemplo assim muito bonito de como eles adoravam a Deus. As manifestações culticas de Israel, elas sempre tinham duas dimensões básicas e com uma centralidade de Deus no centro. Eles sempre relembravam, eles comemoravam os atos passados de Deus e já projetavam uma antecipação do futuro, já imaginando a glória futura que Deus nos traria. E no meio disso tudo, havia afirmações do que Deus é. Aquilo muito que Deus, a natureza de Deus, o que Ele é no presente para nós. Então, a gente sempre vai encontrar esses elementos. Na liturgia, por exemplo, a história da Páscoa é uma comemoração, mas também simboliza uma libertação no futuro. Você vai nos símbolos, tudo que eles tinha essas dimensões. E assim deve ser a nossa adoração hoje. Comemorar o que Jesus fez na cruz e que Ele vai voltar. Amém. Que coisa linda, que pena que a lição voa. Professor, foi muito bom estar com você, foi muito legal a gente poder falar sobre isso e estar com vocês aí assistindo e participando. E você pode interagir, você pode comentar aí embaixo, colocar os comentários, a gente vai tentar responder, mas para encerrar, eu gostaria de deixar esse verso na sua mente. Enganoso é o coração. A gente não tem que adorar como a gente acha que Deus merece, mas como Ele pede que a gente o adore. Por isso, continue estudando a sua lição, fique atento aí, acompanha o estudo da lição aqui com a gente e faça mais do que tudo, compartilhe a verdade, adore a Deus em espírito e em verdade. Professor, um grande abraço, muito obrigado por estar com a gente, pessoal, obrigado, nos vemos, até mais.